paz, queridos irmãos, aqui estamos com mais uma aula da Escola Bíblica e nós vamos hoje para a lição número 15. Nós vamos destacar aqui, do Sinai a Cádiz, um caminho de mudanças. O texto bíblico se encontra em Números, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. O objetivo da lição hoje é levar o aluno a entender que os erros do pecado de Israel servem-nos de alerta para que não venhamos cometer os mesmos enganos. E na aula de hoje eu vou tratar de 3 pecados que eu destaquei aqui quando eu estava preparando a aula. O pecado da desobediência, o pecado da incredulidade e o pecado da rebelião, principalmente lá naquela história bem conhecida de Coré, Datã e Abirão. Aqui estão os devocionais, segunda-feira, Números capítulo 10, versículo 11, terça-feira, Números capítulo 11, versículo 23, quarta-feira, Números capítulo 15, versículo 1, quinta-feira, Números 22, versículo 28 e 30, sexta-feira, Números 23, versículo 22, e no sábado, capítulo 25, versículo do 1 ao 3, e domingo, Números 35, versículo 16. Essas são os devocionais para você ler a palavra toda semana, meditar nela, e principalmente viver, tudo aquilo que nela está escrito. Amém? Aqui começando, aqui a revista falando sobre a incredulidade. Infelizmente, a incredulidade resultou na desqualificação do povo de Deus para receber as bênçãos de Canaã. Os capítulos 11 e 12 prenunciam o maior fracasso ocorrido em Cádiz Barneia, capítulo 13 e 14. A incredulidade e a desobediência aconteceram quando o povo reclamou e murmurou quando a provisão divina de alimentos em Taberá, em Números, capítulo 11, versículo 4 e 9. E o fracasso de Moisés ocorreu quando ele reclamou sobre o imenso fardo de liderar os israelitas. Aqui está uma foto do ponto crítico da jornada do deserto. Aquilo que havia começado tão bem terminou no fracasso total, uma vez que a maioria dos israelitas voltou atrás em incredulidade. Nesse ponto, o destino nessa geração foi selado. A geração do êxodo não seria a geração da conquista, o que originalmente seria uma viagem de no máximo 40 dias até Canaã, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, transformou-se em 40 anos e continua a peregrinação no deserto em Números capítulo 15, versículo 1 e o capítulo 20, versículo 13. Os israelitas, por causa da incredulidade, ficaram aproximadamente 39 anos a mais no deserto. Tudo isso por quê? Porque apenas por não acreditar naquilo que Deus falou. Então, se Deus falou o seu respeito, sobre se esforçar e ter bom ânimo, assim como ele falou com Moisés quando eles conquistaram a terra prometida, assim eu falo para você também, não desanima, não desanima da presença de Deus de maneira nenhuma, tá bom? E aqui continuando a revista, os acontecimentos em torno da rebelião de Coré, Abirão e Datã foram registrados em seguida no capítulo 16. Essa rebelião representou um desafio adicional à autoridade sacerdotal de Moisés e Arão. Esses atos rebeldes tiveram graves repercussões. Primeiro, a terra abriu-se e engoliu os instigadores, e os demais foram consumidos por fogo. Segundo, houve um grande surto de praga, resultando em 14.700 mortes. Esses relatos evidenciam os desafios da liderança, bem como o alto preço da desobediência. Aqui também eu posso destacar, falando sobre pragas desse coronavírus, que nós estamos enfrentando hoje.
né? Talvez foi por muita também, né, incredulidade do povo, né? Muitas pessoas falando coisas de Jesus, fazendo coisas que não era o nosso Jesus, aquilo que estava ali, né, sobre o carnaval, falando de Jesus perdendo naquela batalha, alguma coisa assim, né? Tudo isso está levando, né, a Deus também, nessa hora, também passando por toda a Terra, né, toda a humanidade hoje, estão passando um momento muito difícil, né? Tudo por quê? Porque a maioria dos homens não querem buscar a Deus, né? Querem buscar os seus próprios interesses. Estamos aí no resultado e nós estamos no meio, mesmo tendo Josué e Caleb no meio daquele povo, eles também pagaram, eles também sofreram por causa da rebelião de todos aqueles, né, que não estavam a fim de fazer a vontade de Deus. A segunda metade do livro de Números, capítulo 26 e 26, transfere a atenção do leitor para a esperança, que a segunda geração nutria um futuro melhor. O enredo de Números indica claramente que Deus é capaz de ignorar uma geração, se necessário, e passar para a próxima. Ironicamente, a geração do Êxodo falhou em quase todas as vezes. Apesar de testemunhar os milagres de Deus, por outro lado, a geração do deserto, que testemunhou tanto tumulto e desobediência, e os seus antepassados, tornou-se uma geração que conquistou a terra prometida. Isso indica que os milagres apenas não mudam pessoas, só Deus pode realmente mudar o coração. Né? Aqui fala sobre o milagre. Muitas pessoas estão buscando muitos milagres, nada, Deus sempre está fazendo milagres, nada contra, mas parece que as pessoas estão mais atrás dos milagres do que o dono do milagre, né? O dono da nossa fé. Então, se Deus fazer o milagre, Ele é Deus, como diz aquele louvor, mas se Ele não fizer, também Ele é Deus. Então, nós viemos procurar a Deus, né, de todo o coração. O milagre é apenas uma consequência daquilo que nós venhamos a obedecer a Ele. Amém? As bênçãos da segunda geração, capítulo 26, versículo 30, incluem as bênçãos políticas também de Israel, capítulo 26 e 27, a saber, outro censo para fins da conquista militar, os direitos de herança no capítulo 26, o decreto divino que dava às filhas sem irmãs sobreviventes o direito de herdar a terra dos pais em Números 27, do 1 até o 11, a escolha de Josué como novo líder, em Números 27, versículo 12 ao 23, e várias bênçãos, caso a nação mantivesse a herança, Números 28 ao 30. Então, né, até aqui essa parte da revista, a primeira parte do capítulo 15, falando sobre o pecado de Israel, né, mas no final ele diz, né, sobre a esperança, né, que eu acabei de ler, a esperança, né, daquele que nos criou, a esperança, né, de todos nós que cremos na palavra de Deus. Então, você medite na palavra de Deus, você creia que Deus é poderoso, não somente creia, mas também pratique, não somente leia e medite a palavra, mas principalmente pratique toda ela, que certamente as bênçãos do Senhor será com você. Amém?